Saudações, seja bem-vindo ao nosso curso de trigonometria no triângulo retângulo para concurso. Nessa aula vamos resolver a questão 14 da nossa lista. Para quem está sem a lista, ela está na descrição do vídeo. Seja ABC um triângulo retângulo em A, então a gente já sabe que esse triângulo aqui é retângulo em A. Aqui é o nosso ângulo de 90 graus, conforme a figura, se D está em AC e se BC mede, aqui galera, é 10 raiz de 2. Tem um erro de digitação, mas está aqui. Então, DC mede. Então, ele quer o valor de DC, que a gente vai chamar aqui de X. Eu vou chamar esse pedaço aqui de Y. E vou aplicar o seno de 30 graus no triângulo maior. Seno de 30 graus. Ele vai ser igual a quem? Em relação a esse ângulo aqui de 30 graus. Ele é o cateto oposto, que é Y, dividido pela hipotenusa, que é 10 raiz de 2. E 30 graus é um ângulo notável. A gente sabe que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, eu posso escrever que 1 sobre 2 é igual a Y sobre 10 raiz de 2. Aí eu multiplico cruzado, 2 vezes Y e 10 raiz de 2 vezes 1. Esse 2 vezes y eu nem preciso multiplicar, eu posso deixar ele lá. Então vai ficar assim, ó. Vou manter o 2 embaixo, no denominador. Então, y, posso escrever ao contrário, é igual a 10 raiz de 2 dividido por 2. Então, y é igual a 5 raiz de 2. Então, esse y aqui vale 5 raiz de 2. Se você analisar com calma, você vai perceber que esse triângulo aqui é isósceles. Esse ângulo aqui também mede 30 graus. Então, se aqui é x, aqui também é x. E aí você aplica aqui em relação ao ângulo de 60 graus, o seno do ângulo, e aí você descobre o valor de x. Vou percorrer um caminho mais longo. Eu quero encontrar esse pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar de z. Em relação ao ângulo de 60 graus, eu vou aplicar a tangente. Tangente de 60 graus vai ser o cateto oposto, que nesse caso é 5 raiz de 2, dividido pelo cateto adjacente, que é z. Como 60 é um ângulo notável, e na tabelinha a tangente de 60 graus é raiz de 3, que é igual a 5 raiz de 2 dividido por z. O z está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, vai ficar z raiz quadrada de 3 é igual a 5 raiz quadrada de 2. Z é igual a 5 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3. Vamos racionalizar isso aí, ou seja, vou multiplicar o denominador por raiz de 3 e o numerador por raiz de 3. Então, z vai ser igual a 5 raiz de 6 dividido por 3. Então, aqui a gente já sabe quem é z. É 5 raiz de 6 sobre 3. Bom, agora, em relação ao ângulo de 30 graus, eu posso usar tanto a tangente como o cosseno. Vamos aplicar o cosseno. Então, cosseno de 30 graus, perceba que é em relação ao ângulo de 30 graus, aqui, ele é igual a o cateto adjacente, que é z, que a gente encontrou que é 5 raiz de 6 dividido por 3, mais x, tudo isso dividido pela hipotenusa, que é 10 raiz de 2. Professor, o que é isso, pelo amor de Deus? É, concurseiro. Essa vida não é fácil, não. Pelaquela maneira ficava muito mais fácil. Mas isso tem que ser uma coisa natural para você. Você está focado aí para ganhar 20 mil. A gente sabe que o cosseno de 30 graus é um ângulo notável. Ele é raiz quadrada de 3 sobre 2. Depois eu vou fazer do outro jeito para você ver como é que fica muito mais fácil de resolver.
E é bom que você treine aqui essas operações envolvendo raiz. Então aqui eu vou multiplicar cruzado, 10 raiz de 2 vezes raiz de 3 e 2 vezes 5 raiz de 6 sobre 3 mais x. Então aqui vai ficar 10 raiz de 6 igual a... O 2 vai multiplicar os numeradores. 10 raiz de 6 sobre 3 mais 2x. Lembrando que esse 2 tem que multiplicar os dois termos. Vou escrever ao contrário. Então, 2x é igual a 10 raiz de 6 menos 10 raiz de 6 sobre 3. Então, 2x é igual a 10 raiz de 6. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 3. Vai ficar 30 raiz de 6 sobre 3 menos 10 raiz de 6 sobre 3. Então, 2x é igual a denominadores iguais. Repete o denominador e subtrai os numeradores. 20 raiz de 6. Esse 2 está multiplicando, passa para lá dividindo, ou eu posso multiplicar direto pelo 3. Fica a seu critério. Então, x é igual a 20 raiz de 6 sobre 6. E agora vamos simplificar, né? Por 2 e por 2, que fica 10 raiz de 6 dividido por 3, que é a letra D. Ufa, professor, não tem um jeito mais fácil de fazer isso não? Tem. Vou mostrar uma segunda solução para vocês aqui. Essa segunda solução, você primeiro teria que achar o valor do segmento AB. Que a gente chamei de Y. Quem já fez, eu não vou fazer de novo, tá aqui. Encontramos o valor. Então, esse pedaço aqui vale 5 raiz de 2. Da geometria plana, você sabe que esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo suplementar, um ângulo de 60 graus. Se esse pedaço é 60, esse pedaço aqui é 120 graus. Então, observe 30 mais 120, 150. Então, esse pedaço aqui também é 30 graus. Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, eu tenho um triângulo que os ângulos da base são iguais. Então, ele é um triângulo isósceles. É uma característica do triângulo isósceles. Então, nesse caso, se esse lado é x, esse lado aqui também tem que ser x. E aí ficou um pouco mais fácil de resolver. Por quê? Como você tem o valor de y, você aplica o seno de 60 graus em relação a esse ângulo aqui, ó, que é o cateto oposto que a gente encontrou, 5 raiz de 2, dividido pela hipotenusa, é o que a gente quer encontrar, o valor de x. Na tabelinha, o seno de 60 graus é um ângulo notável, é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui é igual a 5 raiz de 2 sobre x. Vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar x raiz de 3 é igual a 10 raiz de 2. Então, x é igual a 10 raiz de 2 dividido por raiz de 3. E agora vamos racionalizar isso aqui. X é igual a... Ou seja, eu multiplico embaixo por raiz de 3, em cima também por raiz de 3. Então, vai ficar 10 raiz de 6 sobre 3. Chegamos ao mesmo resultado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like e comentário para ajudar. Valeu!